Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 14 a 20 de novembro. Iremos fazer Revisita Designação 1 e Revisita Designação 2. Espero que esse vídeo possa contribuir para a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Continue se protegendo, dessa Covid-19, dessa pandemia. Os noticiários estão falando que tem alguma variante, já voltando. Em alguns lugares as pessoas, infelizmente, estão voltando a falecer. Então, se proteja a sua família, tá bom? E que possamos orar muito a Jeová, para que não só nós, mas todos na face da terra possam ser resguardados. Vamos considerar então esse vídeo, iremos fazer a parte Faça Seu Melhor no Ministério, Revisita Designação 1. Na apostila diz assim: use o assunto da revista que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. E a lição 6, explique por que você leu o texto. Então, eu fiz uma demonstração simples e fácil. Então, ela inicia assim. Maria começa. Bom dia, vizinha. Como você está? Fiquei sabendo que sua tia faleceu. Meus sentimentos. Então, Marta, a moradora, diz assim. Muito obrigado. É verdade, ela já tinha 81 anos. Era uma pessoa tão boa, vai fazer falta. Maria diz: as pessoas que amamos realmente fazem falta em nossa vida. Eu também já perdi pessoas que amo. Mas algo que me consola é a esperança que Deus nos dá. Eu posso ler um texto para você? Então Marta diz: claro, nessas horas é bom ouvir a palavra de Deus. Então Maria diz assim: veja só o que diz aqui no livro de Apocalipse 21, 3 e 4. Então, faz a leitura do texto. Depois diz assim, você vai repetir algumas frases do texto. Viu, Maria? Não teremos mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Jeová, ele tem o desejo e o poder para ressuscitar os nossos entes queridos. E ele fará isso com certeza. Você já pensou nessa possibilidade? Então Marta diz: pensar até já pensei, mas será que é verdade? Então Maria diz: com certeza. Eu tenho um livro que se chama Seja Feliz para Sempre, que nos ajuda a entender melhor essas promessas. E esse livro você também pode encontrar no site jw.org. Já ouviu falar desse site? Então Marta diz: não, ainda não. Então Maria diz assim: então eu vou deixar com você um cartão de visita que traz o nosso site. Aí depois você pode pesquisar, tá bom? Então Marta diz: tá ótimo, muito obrigada. Maria diz ainda assim: eu gostaria de mostrar como você pode entender a Bíblia. Marta diz: tá bom, amanhã eu vou estar em casa. Se você quiser dar uma passadinha aqui, fique à vontade. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita. Perceberam como foi simples e fácil? Vamos então agora fazer a análise do ponto, que é a análise ao ponto número 6 da nossa brochura. Explique por que você leu o texto. Então, inicialmente, diz assim, o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. O interessante é como você pode fazer isso. No primeiro ponto diz assim, destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Você pode fazer isso por repetir as palavras principais do texto e também por fazer perguntas que ajude as pessoas a perceber quais são essas palavras.
Perceberam que na demonstração, após a leitura do texto, Maria ela repetiu algumas palavras do texto e depois ela fez uma pergunta. Então, nesses dois modos que ela fez, ela conseguiu, quase que não sai agora, hein? Ela conseguiu aplicar bem o seu ponto. Na primeira ideia, né, da lâmpadazinha, diz assim, ó, se você repetir a ideia do texto usando suas próprias palavras, tome cuidado para não fugir da ideia principal. Então, toda vez que você for repetir as palavras do texto, fale exatamente como elas são e não crie ideias novas. Depois de ler o texto, deixe sua Bíblia aberta. Assim a pessoa vai entender que o que você está explicando ainda está relacionado ao texto. É claro que aqui não tem como vocês verem, né, que a Bíblia ficou aberta, mas na sua demonstração e apresentação, ao explicar o texto ou a repetir as palavras-chave do texto, deixe a Bíblia aberta para que o orador possa ver que o que você está falando é da palavra de Deus ainda. Então, tenho certeza que Maria, na sua demonstração, ela se saiu muito bem. Vamos passar agora para a designação 2. Eu fiz a designação 2, meus irmãos, inicialmente do mesmo jeito da designação 1, porque no início elas são iguais. Então, a partir do meio até o final é que eu estou adaptando com a designação 2. Pois a designação 2 diz assim na apostila, ó, convide a pessoa para uma reunião e use o vídeo, o que acontece em um salão do reino, sem mostrar durante a parte. Depois comente algo sobre o vídeo. Então, inicialmente, a demonstração é a mesma, ok? Então, eu vou repeti-la. Bom dia, vizinha. Como você está? Fiquei sabendo que sua tia faleceu. Meus sentimentos. Então, Marta, ela diz assim, muito obrigado. É verdade, ela já tinha 81 anos. Era uma pessoa tão boa, vai fazer falta. Então, Maria diz, as pessoas que amamos realmente fazem falta em nossa vida. Eu também já perdi pessoas que amo, mas algo que me consola é a esperança que Deus nos dá. Posso ler um texto para você? Então Marta diz, claro, nessas horas é bom ouvir a palavra de Deus. Então Maria, ela diz, veja só o que diz aqui em Apocalipse 21, 3 e 4. Então após a leitura, você diz assim, Jeová, Marta, ele tem o desejo e o poder para ressuscitar os nossos entes queridos. E ele fará isso com certeza. Você já pensou nessa possibilidade? Então Marta diz, pensar eu já até pensei, mas será que é verdade? Então Maria diz, sim, Deus nos garante que essa promessa se cumprirá. Você já teve a oportunidade de assistir uma de nossas reuniões? Então Marta diz, já fui sim, mas tem tanto tempo, nem me lembro como é. Maria diz, se você desejar, podemos ir juntas no sábado. E vai ter uma palestra bíblica que vai falar exatamente sobre a esperança da ressurreição. Veja como funciona as nossas reuniões, só para você se lembrar. Veja só esse vídeo, o que acontece em um salão do reino. Então, né? Mostrou lá rapidamente? Aí depois você diz assim, viu? Todo final de semana, como havia dito, temos uma palestra bíblica baseada na palavra de Deus. E também não fazemos coletas. Você pode ir tranquila. Vê se vai dar para você nesse final de semana e me avisa. Aí vamos juntas. Então aqui a gente finaliza a designação número 2. Vamos fazer agora a análise do ponto número 11 da nossa brochura que diz assim. Fale de modo animado. Então o que você deve fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, empolgue-se com o assunto, pense no seu público devido à sua apresentação. Então, durante a demonstração, tem algumas frases aqui que você pode falar de uma maneira animada. Por exemplo, após a leitura do texto de Apocalipse 21, quando fala assim, ó, Jeová, Marta, tem o desejo, o poder para ressuscitar os nossos entes queridos. Então, fale com mais entusiasmo, fala de uma maneira animada. E tem outra frase também, ó. Sim,
Deus nos garante que essa promessa se cumprirá. Então, fale com determinação, fale com empolgação. Tente realmente atrair a pessoa para o que você está falando. Então, use gestos, expressões faciais, fala de uma maneira natural, seja espontânea. E isso só vai acontecer se você se preparar com antecedência. Então, faça isso e tenha certeza que você também sairá muito bem na sua designação. Então, chegamos ao fim dessa consideração. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.